Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, então, dividindo as classes, nós vamos aqui começar nosso trabalho na classe aqui dos adultos. Eu estou trabalhando material, um livro chamado Encontrei Jesus numa Festa em Israel, e depois desse momento, nós estamos aí nos aproximando do final do ano. E nosso planejamento, junto com o conselho, é que a classe de catecúmenos, que é a classe de novos membros, ela vai, então, acontecer, essa classe, dia de domingo pela manhã, na escola dominical, na escola bíblica. E, então, temos uma classe que está terminando, vamos ver os irmãos que estão já preparados para professar sua fé e tudo mais. Mas muita gente não consegue participar dia de sábado da classe, e também nós queremos que os adolescentes participem, já uma preparação, né? Adolescente às vezes espera chegar a 18, os 18 anos para poder pensar em lembrar que tem que professar a fé. Então, independente se esses adolescentes vão professar a fé agora, né, próximo ano ou não, mas eu estarei trabalhando essas lições da classe de catecúmenos junto com adolescentes e visitantes, pessoas que estão vindo à igreja e que desejam fazer parte da nossa igreja, então precisam participar, passar por essa classe, ok? E aí nós estamos pedindo também umas revistas, Presbítero Romeu e Presbítero Marcos, então estarão aqui nessa classe. Eu estarei alternando, então, estarei mais lá e também aqui, e a gente vai alternando, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira, ok? Então, peço aos irmãos que estejamos atentos à conclusão, né, desse material aqui que eu estou trabalhando, e nos preparando, então, para essa situação, esse novo momento, e os irmãos estejam orando também quanto a isso, ok? Vamos orar, começar a nossa classe, vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, reunidos em Teu santo nome, nessa manhã agradável, fomos alcançados com tantas bênçãos, ó Deus, nesse dia, como temos sido em todos os dias da nossa vida, porque fomos salvos já pela graça, e o Senhor tem nos acrescentado cada dia de vida, e tem nos dado esse dia de hoje, o dia do Senhor, e dia abençoado, o Senhor tem nos dado saúde para estarmos aqui reunidos, o sol que brilha e a comunhão, estarmos aqui no Teu dia com irmãos no mesmo propósito de Te adorar, de ouvir a Tua palavra e também poder aqui reunidos proclamar o Teu Evangelho, proclamar o Teu santo nome, exaltar a Cristo, dedicar esse tempo à adoração e orar por esse mundo caído, orar pela nossa cidade, pela nossa igreja local. Estamos aqui e oramos a Ti. Abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa, sustenta esta nação e ouve as orações do Teu povo por amor do Teu nome e nos dá condições, como o Senhor tem dado até o dia de hoje, de podermos livremente pregar esse Evangelho. Sustenta a igreja espiritualmente, financeiramente. Abençoa, Pai, cada igreja local, dá crescimento ao Teu reino, que a proclamação venha ter efeito nos corações pelo poder do Teu Espírito. Nos abençoa, Pai, também nos dá o pão de cada dia, nos sustenta, nos livra do mal, das tentações, glorifica o Teu nome em nossas vidas e especialmente nesse momento fala aos nossos corações. Por meio dessa exposição, seja exaltado e bendito o Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós vamos estudar nessa manhã a festa das trombetas. Vou pedir para os irmãos abrirem Levítico 23, continuando no capítulo 23 de Levítico. Levítico 23, do 23 ao 25. Na mesma sessão aí que nós já vimos a festa do Pentecostes,
Então, Levítico 23, do 23 ao 25. Vou ler o texto e então os irmãos acompanham. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amém. Nós já oramos, então vamos trabalhar essa festa de Israel. Ok? Irmãos, esse é o 7º mês, o primeiro dia do 7º mês, e é uma espécie de Shabat, de dia de descanso solene, como os sábados, como a festa da Páscoa, dos pães asmos, como Pentecostes. Então, essas primeiras festas que falamos, da Páscoa, pães asmos, essa festa era no primeiro mês, certo? Ali por volta de abril. Mas agora nós estamos no 7º mês. E esse 7º mês também é importante. Ele inicia no primeiro dia com essa festa das trombetas, é um descanso solene. E esse 7º mês, então, é um mês de festa em Israel. A festa do dia da expiação vai acontecer nesse mês. Então, grandes festivais aconteciam no 7º mês. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Talvez você ouviu mais falar da Páscoa, porque é mais comum, entrou no calendário cristão, muitos guardam a data como calendário cristão, e é mais conhecido, né? Festa dos pães asmos misturou com a Páscoa, Pentecostes nem tanto. E aí nós temos agora uma festa chamada Festa das Trombetas, e talvez você não lembre dessa festa da leitura, é normal, mas tem uma coisa que eu acho que você lembra. Se você tem um pouquinho de tempo na igreja evangélica, surgiu um modismo um tempo atrás aí. Na verdade, a igreja, ela sempre, até hoje existe igrejas que gostam de trazer elementos do judaísmo para o culto evangélico, colocar a bandeira de Israel, colocar réplicas da Arca da Aliança, construíram já templo de Salomão, né? Um templo, uma igreja que parece o templo lá de Salomão. E há um tempo atrás, principalmente ligado ao movimento da adoração extravagante, que é um movimento dentro da igreja evangélica, por meio de grupos de música, na verdade, bandas aí evangélicas, gospel, né? Equipes de música que gravam CDs e cantam nas igrejas ministrando, e sempre tem, né, nesse meio, né, e no meio evangelical aí em geral, sempre tem muito modismo e tal. E teve uma época, não sei se você lembra, que o pessoal trouxe uma trombeta, que na verdade é um shofar, que é uma trombeta de chifre. E aí, antes de começar o culto, o pessoal pegava aquela trombeta e até é difícil tocar aquele negócio, né? Tem que ter um pulmão muito bom, né? No Brasil aí não é tipo, acho que lembra aquele berrante, né? Que é um tipo também de um chofar, de uma trombeta. Então o pessoal colocava esses elementos, essas coisas, isso chama a atenção e tudo, e talvez, né, eu quero crer que é baseado nessa ideia aqui, né, da festa das trombetas lá do Antigo Testamento. Mas eu não sei que criatividade é essa, mas é um elemento estranho ao culto cristão. Mas em Israel havia uma festa onde havia esse toque de trombeta. As trombetas ficavam sendo tocadas ali, o soar de trombetas, o gritar de trombetas, e isso era algo alegre. O tocar de trombetas é algo alegre. Eles então tinham esse hábito lá, Deus deu essa festa, e era uma festa alegre. Então ele diz aqui que as trombetas passavam o dia todo ali tocando, era um dia de santificado, tinha culto, tinha sacrifício, oferta queimada, era dia de culto, de adoração, certo? Então é um mês marcante, o 7º mês no calendário judaico, é um mês
de descanso, de festa religiosa, de lembrar da expiação, do perdão, da salvação e tudo mais. Então, a festa dos tabernáculos também vai acontecer no mesmo mês, etc. Certo? Essa data aqui é o início do ano civil judaico, certo? Esse é o início do ano civil judaico. Porque, na verdade, com o êxodo do Egito e a Páscoa, Deus mudou o início do ano para o mês lá da Páscoa, o mês, se eu não me engano, o mês de Nisan, por causa da questão que Israel agora, o povo de Deus ali, vive em torno da ideia da redenção, da salvação. Mas esse 7º mês, antes era o 1º mês. Então, é como se fosse o ano novo, judaico, certo? É isso que eu pesquisei, vi e entendi aqui da leitura do texto. Então, houve uma alteração no calendário. Deus mexeu no calendário por conta do Êxodo, por conta da Páscoa, por conta da centralidade da redenção. E então aqui seria também um mês de começo, de virar o ciclo, de começo do ano civil judaico, certo? O 7º mês. Então, depois do exílio, a festa das trombetas era uma festa de ano novo. As pessoas eram lembradas da misericórdia de Deus para com elas, através do pacto. E que se elas obedecessem o pacto, Deus as sustentaria por mais um ano, tipo um ano novo. Tipo o nosso ano novo. Lembre que a gente comemora o ano novo no final de dezembro para janeiro, mas tem outras culturas que é outra data, é em outra época. Acho que na China é diferente. Então, o judeu também, o calendário do judeu não é o calendário cristão, embora eu acho que em Israel hoje lá eles seguem, mas eles têm um calendário deles lá e seguem também, eles sabem as datas deles, ok? Então, tinha som de trombeta na festa, havia uma celebração, certo? É mais ou menos no mês de outubro, essa festa, ó. Até nós estamos no mês de outubro aí, então as igrejas, né, que guardam o calendário judaico aí, já pode comemorar a festa das trombetas, né? Tocar seus chofás aí, está no mês, certo? Então, essa é uma festa do mês de outubro, no outono, né? E tem várias mensagens aí nessa festa. Irmãos, que trombeta é essa, né? Então, essa trombeta tem o chofá, que é de chifre de animais, mas havia também uma trombeta de prata, que os artífices fizeram ali para o uso no templo. Então, existem esses dois tipos. E se você já viu, quem é músico aí da área de música deve conhecer mais, tem vários tipos de corneta, trombeta, tem umas menores, umas maiores. Eu não entendo muito disso, né? Não sou da área aí, mas tem vários tipos de instrumentos de sopro, no formato de corneta, cornetim e essas coisas assim. E cada uma tem um som diferente. Cada trombeta, a trombeta ela tem um som alto. É um instrumento que tem um som alto. A trombeta, ela não é usada apenas para música, fazer música, fins musicais ou para entretenimento. Mas a trombeta sempre foi usada na guerra, no militarismo. Você toca a trombeta, o exército fica a postos. A trombeta também é usada para questões reais, da realeza. Vai entrar o rei, então eles tocavam as trombetas para o rei adentrar ali. A trombeta também era usada para dar um alarme na cidade, tipo um alarme. Se vem o exército inimigo, está todo mundo ali sem perceber o que está acontecendo, aí toca a trombeta e aí o povo se despertava para a batalha, certo? Então, essa é uma função da trombeta, certo? Então, ali, claro que na festa tinha um elemento de alegria, de música, né? Tem tudo isso aí, ok? Tem essa questão aí das trombetas. Então, cada trombeta tem um som muito característico. Cada trombeta daquela de chifre tinha um som. Como ser humano, cada um de nós. Nós temos uma caixa torácica, né? O crânio aqui tem a cavidade nasal e tudo, e cada um de nós produz um som, né? Nós falamos a mesma língua,
a língua portuguesa, apesar do sotaque, né, que às vezes tem, mas cada um de nós produz um tipo de som. A corneta, a trombeta, a mesma coisa. Cada uma tem um som, certo? E lá no tempo bíblico era assim. Inclusive, ele diz aqui que esses músicos, eles eram muito habilidosos, e tinha cornetas ali que, não sei se quem já participou de coral, que no coral tem 3 tipos de vozes, acho que é o baixo, tenor e soprano, né? Então, a corneta, ela tinha uma corneta mais parecida com tom baixo, outra com soprano, né? Cada uma desses tonalidades, e era muito bonito, né? Tinha cada uma tocava mais grave, outra médio, outra um tom mais agudo, cada uma com a sua própria, o seu próprio tom, certo? Então era um instrumento, tinha uns instrumentos também, trombetas de metal, né, com um propósito também muito específico. Então havia essa festa aí, e o povo então estava na memória de Israel essa ideia da trombeta, certo? E era uma festa bela, então com som, essas trombetas formavam uma espécie de coral, né? Então era bonita a música, o som que era produzido ali, e lembravam então que o povo de Deus ali, lembre que Israel é o reino de Deus. O rei de Israel, na verdade, acima de Davi, Saul e outros reis que vieram, é Deus mesmo. Há uma realeza. Então, a festa das trombetas lembravam que Israel é uma teocracia, Deus é o rei. Deus é aclamado com sons de trombetas, com louvores, né, de Israel. Então, Israel é muito mais do que um reino terreno, uma nação qualquer, certo? O Deus de Israel é o rei de todo o universo, é o rei dos reis, é o rei das nações. Então, o Deus de Israel não é o Deus só daquela terra ali da Palestina hoje, certo? Não é um Deus territorial. Deus de Israel é o Deus de todas as nações. E Israel é o seu povo escolhido, que proclama as grandezas desse reino, as maravilhas desse reino. Quer ver? Abra aí em Salmo 47, de 5 a 8. Salmo 47, de 5 a 8. O texto bíblico diz o seguinte: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então, o Deus que cremos, e nós vamos chegar lá no Novo Testamento, o reino de Deus já veio, o reino de Deus é real. Nós proclamamos o reino de Deus, mas nós estamos falando ainda do Antigo Testamento. Então, o judeu, veja que Deus revelou aqui inspiradamente nos Salmos, que Deus é o Deus de toda a terra. Salmodiai, ao som de trombeta, aclamai, com aclamações. Ele está no trono, o seu reino é real, ele reina, ele governa, ele é soberano. Então, Israel, ao tocar ali a trombeta, ao servir a Deus, atender à santa convocação, o dia da festa solene, isso era proclamado, lembrado. Eles se reuniam, tinha o culto, tinha o dia da santa convocação, Deus era adorado, louvado, tinha ali cerimonialmente o som da trombeta, certo? Então, esse toque de trombeta lembrava várias coisas para Israel, né? Eles eram convocados a adorar ali, a santa convocação, lembravam das vitórias. Por exemplo, Jericó, Deus mandou dar voltas ao entorno de Jericó e no final todo mundo tocar trombeta, e aí as muralhas de Jericó caíram, né? A ideia do carneiro que era morto, do cordeiro ali morto, que tinha chifres, né? Os animais ali também lembravam, certo? O chifre do carneiro, né? Nosso carneiro aqui do Brasil geralmente não é muito chifrudo não, mas acho que deve ter uma raça de carneiro aí com chifres, né? Então eles faziam
essas cornetas aí com o chifre, essas trombetas, e isso trazia essas lembranças de que Deus é rei, de que Deus é soberano, certo? Deus é o Senhor, e o povo devia cultuar e seguir esse calendário e não esquecer de quem é Deus, não esquecer de que não era muralha que defendiam eles, porque as muralhas de Jericó caíram ao som da trombeta de Deus. Não era a muralha que defendia, certo? Eles entraram na terra e não foi porque eles eram inteligentes, sábios e fortes que eles conquistaram aqueles povos maiores do que eles. Foi porque Deus estava com eles. Então o toque da trombeta lembrava ao povo ali de Deus que quem é Deus, que o Senhor é Deus. Mas o povo de Deus esqueceu de Deus, né? E Deus havia dito: guarda-te para que não esqueças do Senhor. E aí os profetas, foi usada uma linguagem para os profetas de atalaia. Você sabe o que é o atalaia? O atalaia, ele fica vigiando numa torre da cidade, num lugar alto. Quando vem o exército inimigo, ele toca a trombeta. Se ninguém atender, culpa deles, o sangue deles está sobre eles. Se ninguém quiser ouvir a trombeta e se preparar, se ninguém ouvir o atalaia, problema deles. O profeta está desculpado. Agora, se o profeta não tocar, ele leva o sangue daquela cidade sobre ele, porque ele não avisou, certo? Então, a trombeta tem todo esse significado, que nós vamos ver à luz agora do Novo Testamento, mais à frente, mas tem esse significado. O autor do livro diz que o próprio povo judeu perdeu a profundidade desse significado da festa das trombetas. Depois virou uma festa mais comum, porque a Páscoa tinha ali a lembrança do Cordeiro muito forte, né, que falava da redenção e tudo, e eles foram tornando essa festa das trombetas uma festa assim, secundária, e isso foi acontecendo, certo? E aí, irmãos, nós chegamos no Novo Testamento, e diferente da Páscoa, que hoje nós temos a ceia do Senhor, não tem nada no Novo Testamento que diga assim: o que é que no Novo Testamento é uma continuidade da festa das trombetas? Tem algum rito, alguma celebração? Então nós vamos ver isso aqui, certo? No Novo Testamento, então, como é que é proclamado o reino de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus? Como é que é proclamado? Deus continua chamando os pecadores a adorá-lo. O culto não deixou de ter culto. Adoração. Os pecadores continuam sendo chamados ao arrependimento. Então, o anúncio do reino de Deus, da palavra de Deus, na verdade, muito mais agora. Jesus, quando veio, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele veio expulsando demônio, fazendo curas. E aí João Batista perguntou se era ele mesmo. Ele disse: diga para ele, os cegos vêm, os coxos andam, etc. Então o reino de Deus estava próximo e chegou. Ele já veio, o reino de Deus anunciado no Antigo Testamento. Jesus é o rei. Ele disse na sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele deu a grande comissão, ir de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Deus é rei, o mundo caiu na rebelião lá no Éden, o mundo está rebelde, o mundo virou as costas para Deus, não crê em Deus, está morto. Satanás, de alguma maneira, se tornou o príncipe desse mundo, ele tem os principados e potestades, tem uma ação nesse mundo, ele cega o entendimento dos incrédulos. É como se Satanás tivesse tomado, então, ali, Deus é soberano, claro, sobre tudo, mas ele se tornou ali um dominador deste mundo de trevas, mas através da redenção, Deus está dizendo: não vai ficar assim. Eu sou o reino é meu, e eu vou redimir o meu povo. Eu reinarei, eu vou restaurar essa terra, e eu terei o meu reino, os meus eleitos irão me servir.
e o meu reino vai ser proclamado. No Antigo Testamento, através de Israel, e agora, no Novo Testamento, através da igreja. Certo? Então, Jesus morreu, subiu ao céu, conquistou a redenção, está conquistada a redenção já na cruz do Calvário, mas essa redenção tem que ser proclamada. E nós temos que anunciar o reino de Deus, e que a terra é de Deus, o reino é de Deus, Deus vai reinar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então a trombeta tem que ser proclamada. O ministério de Jesus, então, a pregação de Jesus, foi a pregação do reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, hoje, como é que essa trombeta é anunciada, tocada? Pela pregação, por vozes humanas. É por isso que nós não precisamos trazer o chofar, uma corneta para aqui para dentro da igreja, né? Pode até, isso é uma técnica, né? Essas coisas, irmãos, humanas, que o pessoal introduz na igreja, no culto, isso gera superstição, mas o povo gosta, né? O pessoal usa porque tem um pragmatismo, no sentido ruim. Então, é uma novidade, né? Isso empolga, emociona, a pessoa se sente emocionada e tal, e aí muita gente gosta dessas coisas, mas hoje a trombeta está soando através da pregação do Evangelho por vozes humanas. No Novo Testamento, o verbo para pregar é querisso, e esse querisso é a ideia de um arauto. Então, os pregadores, no caso ali na época da igreja apostólica, tinha apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Esses pregadores, eles então oficialmente se portavam ali e anunciavam o evangelho, trombeteavam, né? Tocavam a trombeta: arrependei-vos e crede no evangelho. Deus é rei, o reino é presente. Você não pode ficar neutro diante dessa mensagem. Ou se arrepende, não tem neutralidade. Se não se arrepender, já está condenado, está perdido, vai perecer. É séria a mensagem, não tem gracejo. Os pregadores não estão gracejando com ninguém, não estão contando piada, não estão entretendo ninguém, não estão aqui para entreter ninguém. O pregador, então, ele anuncia com a séria, ele é um embaixador do rei. A gente fala essa palavra, até perde o peso hoje. A gente não vê embaixadores, né? Está lá longe, na embaixada, em alguns lugares aí. A gente não tem o peso disso, mas a gente não sente o que é um arauto, um anunciador das boas novas. No livro ele diz que quando tinha uma guerra, hoje a gente tem internet. Está acontecendo a guerra na Ucrânia lá, automático você sabe o que está acontecendo na guerra. Mas antigamente o rei ficava esperando um mensageiro. Aí o mensageiro vinha correndo da frente de batalha, demorava às vezes 2 dias, 2, 3 dias. O rei não sabia se a guerra tinha sido ganha ou não. Aí tinha 2 coisas que podiam acontecer. Uma era a guerra, ter perdido a guerra. Imagine aí o mensageiro trazer uma má notícia para o rei, né? Aí quando ele chegava lá, diz o autor, que se fosse uma má notícia, mesmo que o arauto não tivesse culpa nenhuma, eles matavam e aquela pessoa morria. Não sei nem, eu não entendi ali, eu fiquei sem entender como é que ele ainda fazia isso, né? Mas segundo a informação, com raiva, como que culpando o mensageiro que não tem culpa nenhuma, mas que trouxe a mensagem, ele era visto como terrível e a culpa era colocada ali sobre ele. Agora, se tivesse tido uma vitória, vinha aquele mensageiro, né? Geralmente alguém que não era um guerreiro, era um mensageiro que tinha que correr, atlético, às vezes ali mais leve, magro, corria 2 dias correndo. E aí quando ele chegava, mesmo que ele não pegou numa espada, em escudo e não guerreou, mas ele trazia a boa nova, a boa notícia. E aí mesmo ele não tendo feito nada, só corri para contar a boa nova, ele recebia a coroa de louro e era aclamado como herói. E aí Isaías, ele vai dizer aqui mais na frente, ele diz: bem-aventurados
né? Quão formosos sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. O cara chegava todo sujo, imundo, com o pé todo imundo, né, de ter corrido e tal, mas quão formosos sobre os montes, por quê? Porque era cheiroso o indivíduo? Não, porque ele estava trazendo a boa nova. Isso alegrava a cidade, ele era coroado ali com a coroa de louros e era honrado por causa da boa notícia. E aí, irmãos, o pregador, o queriço, ele é esse embaixador, ele tem autoridade que não é dele, mas ele fala com autoridade, ele proclama a palavra do rei. O rei não veio em pessoa, mas ele mandou o seu embaixador. Você acha que acontece o quê? Com quem zomba, escarnece e mofa, né, da mensagem da palavra de Deus. A pregação, irmãos, ela não é para deixar ninguém confortável mesmo, não. Ela vai exigir, ela vai mexer com a pessoa, tem que tomar uma decisão. O rei está dizendo, proclamando, e aí, você vai ficar, é a mensagem do rei. É a proclamação de Deus, né, e que Deus vai executar. O reino é uma realidade, ele vai se cumprir. A redenção é uma realidade. Você vai fazer o quê? Nada diante disso? Então, na pregação, o pregador, ele pleiteia com os pecadores. Tem que mexer mesmo com o pecador. Ele entra aqui para ouvir a pregação, no domingo, ele tem que ser incomodado mesmo. Porque é uma questão eterna, é céu ou inferno. Ele tem que ser confrontado, ele tem que ver que a vida dele está errada, que ele tem que mudar de vida, que ele tem que se arrepender. E hoje as pessoas vêm à igreja e aí, essa pregação tal, não quer, não gosta, me incomodou, e aí não permanecem ou não querem, assim, é uma resposta já, isso é uma resposta. Não houve neutralidade aí, não gostou da mensagem do rei, então se vire com ele, né, no dia do juízo. Entende? Então, a ideia da pregação lembra o chofar. Os profetas que eram arautos ali, eram atalaias. O profeta era um atalaia, ele soava a trombeta. Então, o queriço, a pregação, no começo da história da igreja, foi realizada por homens separados, ordenados. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, falavam nas sinagogas, nas esquinas, nas praças. Paulo pregou aos filósofos lá em Atenas. Então, a pregação, irmãos, ela tem um caráter real. Real no sentido não é de realidade, de realeza. É em nome do rei. Nós somos embaixadores em nome do rei. Então, não tem como a pessoa ficar indiferente diante da pregação, não responder. Ela está respondendo. Se isso não está mudando, se alguém está indo numa igreja e não está mexendo nada na vida dela, não tem que mudar nada, então tem alguma coisa errada nessa pregação. Ou se alguém está vindo numa igreja que está pregando o evangelho e ela não muda, a pregação ela não está entendendo ou não mexe, tem alguma coisa errada. Porque a pregação ela tem esse efeito, anuncia o rei, Jesus é rei, e agora não acontece nada na minha vida? Jesus é Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, o reino está vindo, está chegando, já chegou, o jaio ainda não, ele já está aqui, ele vai ser consumado. Isso não altera nada a minha vida, como eu organizo meu dia, meu final de semana, o que eu faço dia de domingo, se eu devo ouvir a pregação, se eu devo ouvir esses arautos de Deus, esses embaixadores de Deus, dominicalmente, todas as oportunidades que Deus nos dá. Então, nós estamos aqui para anunciar, nós aqui, cada pregador, cada igreja aberta, e nós aqui em Alagoinhas, o rei reina, ele veio, é Jesus, e ele vai voltar, e nós estamos aqui proclamando isso. E as pessoas ao nosso redor, elas têm que tomar uma postura, uma atitude. Claro que há uma mensagem de graça para aqueles que se arrependem, perdão.
de redenção, enquanto é tempo. Mas exige-se atenção e resposta a essa mensagem, certo? Ele vai dizer aqui, né, eu falei enfatizando a ideia do queriço, né, da pregação, mas ele fala também da evangelização, que é outra palavra, duas palavras diferentes no grego. Você não percebe isso no Novo Testamento em português, mas a igreja, ela sendo perseguida e dispersa, ela saía pregando, entre aspas, mas não era queriço atrás ali, era evangelizo, ela ia evangelizando, e ela também ia tocando a trombeta nesse sentido. Então, à medida que a igreja ia comunicando, testemunhando, o rei mudou minha vida, eu fui salvo, agora eu faço parte do reino de Deus, eu tenho esperança. As pessoas iam testemunhando na praça, na feira, onde Deus levava no trabalho, e aí elas iam também proclamando. A trombeta ia sendo tocada também nesse sentido. Ele vai dizer aqui, eu acho que está mais um pouco na frente, certo? Mas, irmãos, achei muito interessante isso aqui do livro, porque é o que a igreja reformada acredita, é o que eu acredito. Ele vai aplicar a questão da festa das trombetas fortemente à ideia de pregação. E aí temos que entender isso e valorizar. No final ele vai aplicar isso, certo? E hoje, irmãos, a igreja hoje, os ouvintes modernos, há uma crise, as pessoas não sabem o que é pregação. As pessoas não sabem o peso, o que é, não entendem o que é pregação, certo? O povo daquela época entendia, a tal ponto de que quando Paulo pregava, eles entendiam tanto a pregação que eles queriam matar Paulo, Jesus. Eles entendiam que esse anúncio, Jesus é rei, ele é o Senhor, mexia com a vida deles, o comércio, o dia a dia, mexia, eles não gostavam. Entende? Então, eles entendiam. Agora, hoje, no nosso tempo hoje, né, Citeman diz aí, parece que o povo não entende, certo? Não creem ou não entendem. Na época lá, quando Paulo pregou em Éfeso, diz que os que praticavam artes mágicas, reunindo o seu livro, queimaram. Calculado o preço, achou-se que montavam 50 mil denários. Irmãos, o denário era o salário de um trabalhador, de um dia de trabalho. 50 mil denários é o salário de um ano de 140 trabalhadores. Alguém vai dizer, vende esse livro aí, rapaz, vende esse negócio, né? Era livro de magia. Isso mostra que eles se arrependeram, que eles não queriam, eles renegaram aquela mentira daquela magia, daquelas artes mágicas. Então, o evangelho foi proclamado ali, as pessoas entenderam e creram e responderam. Hoje as pessoas vêm para a igreja, elas querem que a igreja se molde a elas. Elas não querem, a igreja não pode exigir nada delas, mudança nenhuma, submissão a Cristo nenhuma, a palavra de Deus. Elas vêm à igreja, aí vê se é do gosto, né, se agrada, e se ficar cobrando muita coisa, não gosta não. À luz da Bíblia, né, porque nós não seguimos tradições de homens, abominamos tradições de homens, mas aquilo que é bíblico, as pessoas não querem. Tradição de homem até aceitam, segue tradição, dão a vida por tradição. O que é humano, se esforça, gira o céu e a terra toda. Agora, a proclamação da palavra, aquilo que é a pura palavra de Deus, o evangelho, não quer, não gosta, né? Não, é radical demais e não sei o que acontece não, né? Na cabeça, que quem sabe cabeça de gente, só Deus mesmo, mas estão rejeitando. Isso aí a gente vê externamente. Não posso julgar o interno, o coração, mas externamente é evidente que não se dá honra à pregação que é devida. E a honra não é o pregador. A honra é porque ele representa algo, é o que ele representa ali. Então, na igreja primitiva, claro, nem todo, ele vai dizer agora do evangelismo, nem todos que tocavam a trombeta eram profissionais, né? Então, além do trabalho de apóstolos, evangelistas, pastores, todo cristão também tinha o dever de pregar, entre aspas, e faziam de maneira natural, como respirar. Irmãos, evangelizar é uma coisa natural.
Fulano de tal, às vezes o pastor Paulo Timóteo teve aí foi pegar as camisas aí do negócio da UPA, aí disse, eu sou da igreja, vai lá, e deu o contato da pessoa, me apresentei, mandei uma mensagem, eu sou pastor, venha, visite a igreja, aqui, é uma coisa natural, entendeu? É no nosso dia a dia, é natural, pode ter momentos organizados, pode também, mas o evangelismo, ele tem esse caráter aí, que não é o caráter oficial, o caráter comum, ordinário aí, que cada crente é um embaixador de Cristo. Só porque você não é um pastor, um pregador, só porque você não é um missionário, tem um título, um cargo, não foi ordenado, não colocaram a mão na sua cabeça, você não precisa, você não precisa desse chamado missionário, como alguém já disse aí. Você, como crente, pode sim, deve. E, na verdade, a Bíblia, pela grande comissão, você já tem, da parte de Cristo, essa ordenança. Falar de Cristo, evangelizar, e através disso há um sentido que você está pregando, certo? Naturalmente. Então, cada crente ali no começo tinha a consciência de que era embaixador de Cristo e fazia a sua tarefa como testemunha de Cristo. O Novo Testamento emprega um termo diferente para esse toque, ele diz aqui, evangelizo descreve o testemunho de todo cristão. Então, quando você chega para alguém, você é crente da igreja presbiteriana? Ou você já diz, eu sou cristão, e você diz, eu sou crente, não sou só crente não, Cristo transformou minha vida, eu era uma pessoa terrível, eu era inimigo de Deus, abominável, uma pessoa vivia no pecado, com mágoa no coração, com rancor, odiando, e Deus me salvou. Você chega para a pessoa e diz, conta aquilo que Deus fez na sua vida, Deus me redimiu, eu sou uma pessoa pecadora ainda, mas transformada pela graça. Meus irmãos, isso tem muito peso. A gente às vezes dá peso, alguém que vem lá não sei da onde, que ninguém nunca nem viu, chega na igreja para dar o testemunho, fica todo mundo chorando e tal. Nada contra, tem pessoas que têm esse testemunho, mas você que é salvo, você experimentou a obra da graça de Deus no seu coração, você foi transformado, você tem algo a dizer, você tem ouvido a palavra, você tem ouvido a pregação, você pode chegar para alguém com aquilo que Deus lhe deu, com conhecimento, com o testemunho, e falar para a pessoa, convidar para vir à igreja, perguntar se quer um estudo bíblico, ou evangelizar ali mesmo diretamente. Então, a igreja, ela leva o evangelho por toda parte. Então tem esse trabalho mais oficial dos ministros, tem o trabalho de evangelização, e isso é o soar da trombeta hoje. É o modo como nós soamos a trombeta de Deus hoje. A igreja, no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, eles receberam ousadia, os apóstolos iam na frente pregando, Pedro, os apóstolos pregando, evangelistas, pastores e mestres, mas todos os membros se envolveram e influenciaram a cultura daquela época. Tocaram a trombeta, anunciaram Cristo. Você diz, Cristo é um rei. Tendo eleição aí, política, o pessoal tudo desesperado aí. Diz, Cristo é rei, independente de qualquer um. Então, nós precisamos proclamar isso, que o reino ele é presente, ele é real. A pregação foi o toque da trombeta de Deus, dizendo, nosso Deus reina, arrependam-se. E testemunho, aconteceu isso comigo, Deus me salvou por graça, eu me arrependi. E tem uma boa nova, Jesus morreu na cruz por pecadores, não foi por justo não, gente boa não. E quando você conta o seu testemunho, eu era essa pessoa e fui salvo, e Jesus morreu por pecadores, como eu e como você. Agora, você precisa ouvir a proclamação, Cristo, a pregação, o que eu estou lhe dizendo, e se arrepender e crer, e se ajoelhar aos pés da cruz e ir a Cristo, crer em Jesus. Você tem que crer que Ele é o Rei, na boa nova, na mensagem. Você crendo ou não, não muda a mensagem. Ele veio, Ele morreu, Ele é Rei, Ele conquistou a salvação.
Mas para que você seja salvo, você precisa crer nesse Jesus. Então, essa é a pregação, irmãos. Mas a pregação hoje passa por uma crise, tempos difíceis. Por quê? Para a maioria das pessoas fora da igreja, pregação é conversa insistente e hipócrita de pouco valor. Então o pessoal acha que a gente que está aqui no culto, tem um pastor que é um tagarela, é um hipócrita, né? Alguém que só fica falando de coisa de hipocrisia, eles não creem no nosso testemunho, né? Naquilo que fala. A gente não é perfeito, mas houve uma obra de Deus na nossa vida. Então é uma conversa insistente, repetitiva. Eles acham que você fica ouvindo, o pastor só sabe falar, e para o mundo é isso que eles veem de fora. A impressão que eles têm de pregação é isso. Que nem o pessoal que viu no dia de Pentecostes o povo falando em línguas, isso é um monte de bêbado. Então eles acham que é um monte de pessoas medíocres que não têm o que fazer, que estão perdendo tempo ouvindo um pastor tagarela que está enganando todo mundo. É isso que o mundo pensa. Para muitos dentro da igreja, a pregação é um anestésico. Hoje, igrejas coach, né, de alta ajuda, muitos vêm para a igreja para poder se sentir confortável, para poder relaxar, um anestésico aí, até como diz lá o Marx, o ópio do povo. As pessoas ficam alienadas aí com muitas pregações. E aí ele diz aqui, pregação, problema, né, a questão não é um problema de estilo apenas. Pouco importa se o pregador veste trajes mais informais ou não, se está junto ao púlpito ou um palco, sua mensagem é curta ou longa. O problema é que a igreja, sem falar no mundo no qual a igreja deve servir ao rei, perdeu em vista a natureza e o caráter da pregação. Então hoje, o que é pregação? É fácil conceituar a pregação? Não, não é fácil. Mas eu creio nisso aqui também, eu concordo com o autor. Nós não sabemos o que é a pregação verdadeira e não valorizamos. Pregação é central, irmãos. Ele diz aqui, pregação é sempre manchete, ela não é nota de rodapé. Então tem igrejas aí que as pessoas vão para fazer tudo, a pregação o mínimo possível, quanto menos tempo melhor, quanto mais confortável de autoajuda melhor, porque as pessoas não entendem o que é pregação e não estão minimamente preocupadas com isso. De acordo com a Bíblia, pregar nunca é falar sobre um assunto, nunca é uma conversa de 3 pontos. Uma mensagem minha, ponto A, para você, ponto B, sobre determinado assunto, ponto C. Muita gente, que pregador maravilhoso, porque ele falou 3 pontos. Acham que pregação é isso, é embalagem. A gente aprende no seminário homilética, dividir o sermão e tal. O pessoal pensa que pregação é isso. Vamos ter aqui uma conversa, uma reflexão, uma conversinha com 3 pontos. E aí o pessoal acha que ouviu a pregação do Evangelho. Certo? Pregação nunca é apenas um sermão de domingo. A pessoa, em meio ao churrasco, um jogo de futebol, mas deixa eu reservar minha cadeira ali na mega igreja, para poder eu ir lá ouvir no culto das 11 horas, né? Muito cedo, no culto das 9 não, porque é muito cedo, mas lá no culto das 11 horas, certo? E eu tenho que ir, porque até tinha um churrasco nesse mesmo horário, mas a pregação é mais importante mesmo, mas eu vou lá e tal, e depois vou para o churrasco, outras coisas, e etc. Certo? Então, pregação não é isso, irmãos. Certo? A pregação, ela se reveste, então, de algo, ela tem uma mística mais profunda, é o arauto, é o embaixador de Deus, é uma mensagem de vida e morte, ela confronta os pecadores, ela tem um peso, é o toque da trombeta de Deus para um mundo que está endurecido e que depende da pregação para ser salvo, porque ordinariamente Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, da pregação. A fé vem pelo ouvir, da pregação. Então, a pessoa pode ser salva, claro, Deus é soberano, lendo a sua Bíblia, na oração particular, mas a pregação, ela é fundamental. Nós, como igreja, precisamos entender que um dia como teve a pandemia, e agora a igreja até se acostuma com isso, um dia sem culto, sem
O dia do Senhor, a trombeta de Deus não foi soada naquele dia. O pessoal não está aproveitando, pastor, está vendo? Não vem? Mas enquanto a gente puder estar aqui pregando, tocando a trombeta, nós estamos cumprindo nosso papel. Eu creio, uma parte essencial, juntando, como eu falei, evangelização, proclamação pública. Mas se nós não entendemos o básico, né, a base, fica difícil. Se nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, quando nos reunimos, nós não vamos entender também o que fazemos lá, em qualquer canto, em qualquer lugar. Então, pregação não é só reflexão, conversa de 3 pontos, ela tem uma função bíblica, ela é motivada pela graça, ela declara a obra de Cristo, tem que ser cristocêntrica. Pregação que não aponta para Cristo é sermão moralista, é palestra, é qualquer coisa. Mas no culto, quando nós pregamos, o alvo é Cristo. Lidar com o pecador, aplicar a palavra ao pecador, incomodar ele mesmo. Isso é pregação que é rejeitada hoje. É tão ponto assim, ou o pessoal não entende, ou não crê, ou não gosta da verdadeira pregação, que as pessoas odeiam isso, né? Mas é justamente isso que é pregação. Pegar a palavra e aplicar especificamente, e confrontar, instar com o pecador, para que ele abandone o seu pecado, se arrependa e se volte ao Salvador. Proclama o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus quer sua vida e o chama para segui-lo. E o pregador tem autoridade e pode ser incisivo. Por isso que a pregação é autoritativa e não é o assunto aqui. E é por isso que o pregador, embora a autoridade não é dele, ele exerce uma autoridade. E nós, na Igreja Presbiteriana, entendemos que a pregação ela é para os que têm dons e chamado para o ministério, e ela é uma vocação masculina, porque tem que exercer a autoridade mesmo na igreja. Ela é um exercimento de autoridade. Então, se uma irmã é pastora, pregadora, ela vai estar ocupando essa função no culto aí, na questão oficial da proclamação, ela vai exercer a autoridade sobre toda a igreja e, biblicamente, nós não temos base para isso, enquanto ela pode, sim, como embaixadora, evangelizar e cumprir, ser essa trombeta de Deus na sua esfera de vocação, como mulher, né, como esposa, como até hoje em dia profissional, já que muitas ocupam, né, lugares aí na sociedade. Ok? Então, na pregação, o pregador ele pode até ser incisivo, até deve. Pregar não é apenas convencer alguém a aceitar informações úteis, como se estivesse comprando um seguro de vida. Então, não é só questão intelectual. Não é só isso, de convencer você que a doutrina cristã é a melhor, é a verdadeira e tal, e convencer você a ser membro da nossa igreja, apenas. Não, você está diante do rei. Você precisa arrepender dos seus pecados, aceitar o chamado de Cristo. E a boa pregação, ele diz aqui, espera uma resposta e provoca uma crise em quem está ouvindo. Quando você vê pregação bíblica, literatura bíblica, você lê, aquilo ali mexe com você, causa uma crise. Será que eu sou crente mesmo? Porque eu olho na Bíblia, que a Bíblia diz que um crente é, e eu olho para a minha vida e está distante, ou não tem nada. Tem que acontecer isso, irmãos, na pregação mesmo. Tem que acontecer. Se não acontecer, isso é retirado um elemento. Quem já é salvo, é claro, vai se apegar às doutrinas da segurança, da salvação, buscar mais a santificação, que é outra doutrina, para quem já tem a certeza da salvação. Mas uma pessoa salva, ele não pode se ofender com essa característica da pregação, porque ele está salvo, mas a pregação é a trombeta de Deus, ele já precisou ser convertido pela obra do Espírito e pela pregação. Então, a igreja tem que proclamar esse evangelho aos pecadores, aos miseráveis, estão perdidos, tem que proclamar essas verdades. E saber também que dentro da igreja pode ter pessoas que Deus vai usar a pregação para que elas se convertam. Dentro da igreja, elas tendo muito tempo de crente já, e de igreja visível, mas
Muita gente que está aí, anote isso, em igrejas aí, nunca ouviu pregação. Pessoas que estão anos na igreja, a fio, em igrejas espalhadas aí, que nunca ouviram pregação. E aí a gente vê pessoas rejeitando a pregação. Pessoas que não querem ouvir a pregação. Isso é uma resposta, viu? Isso é uma resposta que a pessoa está dando, a pregação. E devemos orar, né? Lamentável que pessoas que estão aí nas igrejas evangélicas não muda nada. Não mudam nada, estão indo lá nessas igrejas, não estão ouvindo outro evangelho, na verdade, que não é o evangelho, estão sendo iludidas, achando que estão ouvindo o evangelho, e vida que segue, rumo ao inferno, né, desse jeito, nesse caminho aí. No caminho largo, dentro de igrejas, mas andando pelo caminho largo. Então, é muito sério isso, irmãos. Então, quando Isaías fala quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, ele diz o seguinte, né? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Se nós entendemos a pregação, irmãos, nós vamos valorizar. Nós não vamos ficar com raiva do pregador. Nós não vamos querer, como fizeram com Paulo, com Jesus, querer matar o pregador. Odiar o pregador. Não. Quão formosos sobre os montes. O anúncio do evangelho tem que falar da lei, do pecado, tem que falar. Não é que o homem está perdido, tem que falar. Mas o anúncio do evangelho é boa nova. Há perdão, há salvação, há vida. Agora sim, não iludindo ninguém, para quem se arrepende. Para quem se humilha aos pés da cruz de Cristo. E não tem obras que lhe salve. É porque Jesus morreu lá atrás. Jesus consumou a obra de redenção. E nós agora proclamamos, a igreja proclama essa redenção, e ela é aplicada pelo Espírito ao ouvinte. Então, não é nós que salvamos ninguém, nem a pessoa que se salva, a salvação já foi conquistada por Cristo, mas a igreja proclama, e o Espírito aplica, a pessoa se arrepende, e nós não podemos odiar, ter raiva disso, irmãos, de quem trabalha, né, quem é mensageiro das boas novas. Nós não podemos fazer isso, certo? O que ele diz aí, explica. Então, a pregação tem esse poder. A igreja é a voz do mensageiro, que efetiva as boas novas para todos os que ouvem e creem. Irmão, Jesus já morreu, como eu disse. Salvação lá foi conquistada. Mas é a igreja, os ministros, a igreja, o povo, na evangelização, na proclamação, que vai dizer que a guerra está ganha. A guerra foi ganha lá por Jesus. Ele batalhou sozinho, morrendo na cruz. A vitória já foi conquistada. Mas nós agora é que vamos dizer, Jesus reina. Ele é vencedor. Quem estiver nele, com ele, será salvo. Quem não está com ele, está perdido já. Porque é pecador e está perdido. Então, essa boa nova deve ser anunciada. Não é um conselho. Rapaz, acho que seria bom que se você se arrependesse, viu? Se você virasse crente, era melhor. Tal, você está aí. O pessoal pensou em reforma externa, né? Você está vendo essa vida aí, não está dando muito certo. Não, irmãos, é uma mensagem, né, que é profunda. A fé vem pela pregação. O evangelho pregado é a semente do novo nascimento. E aí, para concluir, ver se os irmãos têm perguntas e participações, aí ele vai trazer aplicações para a igreja hoje. Como é que a gente guarda essa festa hoje? Já viu que não é comprando trombeta para a igreja, né? Não é comprando chofar para a igreja, o pastor vestindo roupa de judeu, de sacerdote, e tocando trombeta dentro da igreja. Então, como é que a gente guarda essa festa hoje? Ele vai fazer algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, algumas sugestões, né, dele.
relacionadas com envolvimento sério com a pregação. Primeiro, ouça o som da trombeta com frequência. Seja crente, congregue numa igreja bíblica e procure ouvir a pregação com frequência. Então, se você está numa igreja fiel, que tem pregação do Evangelho, se apresente para o culto, no dia do seu, cultue a Deus, ouça a pregação. Ele diz, refiro-me ao tipo de pregação que traz à memória o que Deus fez em Cristo e aplica as boas novas ao seu coração. E ele diz, permita-me ser franco, se você não é transformado pela pregação em sua igreja, se ela não mexe com as suas crenças, comportamentos e motivações, se não molda a sua vida de maneira contínua, tanto para libertá-lo do poder do pecado, como para lhe mostrar a alegria de seguir a Cristo, é hora de procurar outra igreja. Se você está numa igreja, você que está me ouvindo aí, ou se você acha, né, que a nossa igreja aqui não está cumprindo esse papel, procure outra igreja. Certo? Porque o Evangelho, então, está sendo pregado no mundo, Deus tem os seus pregadores, e nós devemos buscar. Eu sempre esqueço, irmãos, a gente fala de... Perdão, sempre lembro, né, o contrário. A gente fala de avivamento e no período de Jonathan Edwards, né, e George Whitefield, avivamento em inglês, primeiro que falando das trombetas, vê que cada pregador é diferente, né? Edwards era míope, lia o sermão e ficou famoso, né, pelo o sermão Pecadores nas Mãos do Deus Irado, que Deus avivou a igreja, muita gente se converteu ali. E tinha George Whitefield, que era um pregador ao ar livre. E os dois se conheceram, se encontraram, né, eram amigos ali. Whitefield pregou na igreja de Edwards, teve um avivamento ali também. E o que eu quero dizer, na verdade, é que o povo sabia que aqueles homens eram homens pregadores fiéis, e eles se deslocavam, no caso de Whitefield, no ar livre, né, para o local onde o pregador estava. E tem um relato que eu vi uma vez, que o homem pegou a mulher, colocou em cima do jumento, era cavalo, não sei, que só tinha um, e foram andando, ele foi com ela em cima do cavalo, e ele andando, para poder ouvir a verdadeira pregação. Veja a importância, o peso, quando de fato Deus aviva a sua igreja e a pregação está acontecendo. Porque esse é o meio de Deus para salvar pecadores e santificar a sua igreja. É um meio de graça, Deus nos transforma. Então aquelas pessoas, por que a pessoa fez isso? Se submeteu a isso, viajar longos quilômetros, a pé, a mulher... Porque eles entendiam que era valoroso isso. Tem lugares aí no mundo que não tem igreja ali na cidade, tem pessoas que viajam 100, 200 quilômetros, não sei se 200, né? Mas eu tenho no grupo de pastores da IPB, sempre a pessoa pergunta, onde é que tem uma igreja fiel no lugar tal? Às vezes não tem. Mas tem na cidade a 100 quilômetros. Pronto, eu vou mandar a minha ovelha lá, 100 quilômetros. E aqui, a gente está aqui, às vezes numa igreja, aí tem as desculpas, realmente tem coisa que, o transporte, isso, aquilo outro. E as pessoas não buscam ouvir a pregação, não se apresentam para o culto solene, para cultuar a Deus, para ouvir a pregação do Evangelho, não se preparam, não valorizam, né? Por ela nem tinha pregação. Acaba com isso, né? Tira logo isso aí daí. Deixa só as festas mesmo, o oba-oba dentro das igrejas. Pronto. Então, é uma resposta. Né? É uma resposta à pregação. Não quer, né? Você não quer, isso vai ter uma consequência na sua vida, certo? Fique atento aí quanto a isso. Então, uma primeira maneira de você guardar essa festa é ouça a pregação, procure a pregação fiel, certo? E isso tem a ver também com pregação presencial, viu? Nada contra, escute boas pregações online. Mas nós estamos falando aqui do anúncio público solene, e isso pressupõe também o ato presencial. Segundo, envolva-se com uma igreja que entende o chamado para fazer soar a trombeta em sua cidade. Então, nós precisamos entender primeiro o que é a pregação. E também, claro, nós não estamos aqui só para ficar dentro da igreja, como se fosse uma escola, ele diz aqui no livro, né?
nós estamos aqui para proclamar. E é claro que a igreja precisa proclamar fora, abrir portas para isso e tal, mas nós precisamos entender o nosso propósito principal, que a pregação ela é central, nós precisamos entender isso, e então procura uma igreja, primeiro, que tenha pregação bíblica, né, e que essa igreja também entenda, e aí nessa parte aqui, envolve os pastores, presbíteros, ministros, e a igreja também. A igreja também. Então, uma igreja que proclame o evangelho para o mundo, para que o mundo conheça que Cristo é rei. Deve levar a trombeta, né? Essa trombeta não pode, realmente, não é para ela ficar só aqui. Né? A igreja, nós somos treinados aqui, nós estamos aqui aprendendo na escola bíblica. Mas o propósito é que nós falemos fora, oficialmente ou naturalmente, no dia a dia, no trabalho, nos negócios, na família. Então, procure uma igreja que tenha compromisso com a evangelização. Terceiro, você precisa pregar, evangelizar. Isso aqui que ele vai dizer, irmãos, eu vou falar aqui, vou exortar pessoas, né, que caem nesse ponto aqui, eu vou exortar a partir disso aqui. Ele diz o seguinte: você precisa evangelizar, pregar. Lembrar sua igreja de soar a trombeta para a cidade parecerá implicância hipócrita se você não estiver levando o evangelho. Tem gente que fica olhando, não sei como é que consegue fiscalizar, né, a evangelização natural, que cada um sabe diante de Deus se está falando de Cristo ou não, mas tem gente que diz, a igreja não evangeliza, essa igreja presbiteriana de Alagoinhas não evangeliza, não cumpre o dia, é membro da igreja e não evangeliza, hipócrita. Você é hipócrita, viu? Você que fica dizendo que a igreja não evangeliza, e você não evangeliza. Então, pare com isso, você precisa evangelizar. Primeiro, entenda o que é a pregação. Em segundo lugar, procure uma igreja que entende, e você mesmo evangelize. Se você acha que a igreja não está evangelizando, por que você não está também, ou você não evangeliza? Claro que a igreja precisa evangelizar, mas você fica cobrando, mas você não faz nada. Certo? Então, tem que acabar com isso, irmãos. Esse tipo de gente, de discurso, tem que acabar. A gente está sabendo, viu, de você aí que tem esses pensamentos, fica com essa conversa aí por trás. A igreja está, os irmãos estão sabendo disso aí, estão atentos. Quando é que você evangeliza? Quantas pessoas estão aqui na igreja que você convidou e evangelizou? Quantas pessoas? A igreja tem 20 anos, cadê as pessoas que você evangelizou? Então, isso é sério, certo? Tem que ser levado a sério. E essa exortação fica e ela continua. Se ficar com esse discurso e com conversa fiada, vai ter que ouvir isso. Porque todos nós somos chamados a evangelizar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Certo? Então, todos nós somos chamados, irmãos. Todos nós, você que é crente, no caso de ministros, assim, eu fui chamado a ser crente e fui chamado para o ministério. Eu tenho um chamado duplo. Mas todos nós temos chamado, você tem chamado, você tem um testemunho, você tem uma história a contar, você pode falar da graça de Deus na sua vida. Então, a festa das trombetas, ela exige essa visão ampla, Cristo é Senhor de tudo. Lembre quando o povo estava entrando na terra prometida, eles não tinham muita força, mas Deus estava com eles, eles tocavam a trombeta e avançaram. É a mesma coisa a igreja. O mundo aí é muito mais forte que nós, mas Cristo é rei. Ele vai vencer. Então, nós podemos falar. O resultado não está na nossa mão, é claro, mas nós podemos cumprir essa comissão e falar de Cristo, anunciar a Cristo e tudo mais. Outra coisa também que podemos lembrar da festa das trombetas é compromisso da igreja com treinamento.
Então a igreja, quando ela contribui para missões, manda dinheiro para os seminários, isso é muito importante, irmãos. É como eu falei, às vezes tem igrejas que o pessoal está aí e que não houve pregação. E se não houver pessoas vocacionadas e preparadas realmente para pregar, vai estar lá no campo missionário, pode estar até evangelizando, mas é preciso que os pastores tenham um compromisso com a pregação. Os seminaristas que saem dos seminários têm um compromisso com a pregação. E nós, como igreja, o compromisso de sustentar a verdadeira pregação. E para isso, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Né? Então, a nossa igreja, por isso que a nossa igreja ela é atacada, porque a gente, com relação à pregação, não trabalhamos muito assim, com a questão leiga. Às vezes um presbítero não teve a oportunidade de ir para um seminário, mas ele pode se preparar melhor. Pode passar por um treinamento. Hoje nós temos internet. Hoje tem cursos baratíssimos ou até gratuitos hoje na internet. E você pode fazer um curso de homilética, de hermenêutica, de exegese. Não tem porquê hoje. A igreja não vai voltar, não tem como e não vamos voltar à época que não tínhamos acesso a isso. Não tem como a igreja hoje, com os dons que Deus tem nos dado, como no tempo que a gente vive, ficar na mediocridade, ficar na ignorância, nas trevas, não tem como. Porque mesmo quem não é pastor, não tem vocação, se gosta de teologia, vai estudar teologia porque está disponível e vai aplicar na área que você trabalha. Se é educação, você vai aplicar teologia lá. Se é na saúde, se é qualquer área, você vai aplicar, você vai conhecer mais de Deus do que é o ser humano, e você vai aplicar e vai ser bênção, vai glorificar a Deus. Se você for ser um advogado, um político, o que for, você vai aplicar esse conhecimento. Então a igreja hoje não tem como mais, certo? A trombeta tem que soar, a igreja é responsável, deve participar disso, e o dinheiro, o recurso é curto, e nós temos que saber investir, e investir em preparo. Outra coisa, ore pelo pastor que toca a trombeta do evangelho na sua igreja, porque ele é perseguido, rejeitado, caluniado. Ele prega a verdade. Hoje, nossa verdade está aqui no meio eclesiástico, mas já tem rompido as fronteiras, e o mundo odeia. A nossa ética o mundo odeia. Nós somos contra o aborto, a ideologia de gênero, nós somos a favor de pena capital, se o Estado executar, e somos a favor no caso de assassinato. O mundo odeia essas coisas. Né? Nós somos a favor da família de homem e mulher. Então você tem que orar muito pela igreja, pelos pregadores, e não achar que é brincadeira o que o pastor faz, a pregação, porque o mundo, ele está aí, ele odeia o cristianismo, odeia o evangelho, e o pregador, ele é linha de frente. Ele é quem está na frente ali, pregando e tal, e a igreja também vai, claro, mas os pregadores, eles são aqueles que, como os apóstolos ali, hoje a gente não tem os dons dos apóstolos, mas é como eles que iam na frente, a igreja foi evangelizando. Então nós precisamos orar pela igreja, pelos pregadores. E por último, para ver se tem perguntas aí, e peço desculpa que o tempo avançou um pouco, irmãos, no último dia vai soar a última trombeta, e aí não vai ter mais pregação. Aí não vai ter mais pastor lhe incomodando, né? Não vai ter mais. Eu vou descansar, não vou ter mais que me preparar sermão, estudar. Vai ter a última trombeta, Cristo vai voltar e acabou a pregação. E quem não quis e não ouviu ou rejeitou, encerrou. Quem, em vez de estar dia de domingo na igreja ouvindo a pregação, quis fazer outras coisas, rejeitou, não gostava de pregadores fiéis, vai ouvir a última trombeta naquele dia. E nós estamos nesse tempo entre essa última trombeta e as trombetas que vieram antes. Então, enquanto nós estamos nesse intervalo de tempo, nós temos que pregar
com ousadia, com fidelidade, exortar os pecadores. Então a igreja tem que se acostumar com isso. A igreja ela tem que realmente cumprir com fidelidade, partir para cima no sentido espiritual e pregar aos pecadores esse mundo, porque o tempo é curto, as almas são eternas e vai acabar o tempo e é preciso a igreja cumprir a sua missão, a sua tarefa. Então não se preocupe que vai ter a última trombeta, vai ter uma hora que mais a igreja precisa entender a urgência e entender que é necessário isso. E eu vejo que isso tem se afunilado, certo? Nos nossos dias, e nós precisamos acordar para isso, né? E valorizar. Irmãos, dúvidas, perguntas, participações? Tem um microfone aqui, né? Se puder o irmão usar, fica mais interessante. Existem muitos livros sobre pregação, né? Mas eu creio que é uma coisa que, diante do que foi exposto, mais uma coisa para ser entendido e experimentado do que meramente algo intelectual. Mas você pode, eu quero recomendar o livro Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd-Jones, certo? Quem puder, é um livro fantástico sobre pregação. Também temos, a editora Fiel lançou o livro aí, Pregação Reformada, do pastor Joel Bick, acho que é isso o nome, Pregação Reformada, alguma coisa assim, certo? Então, tem muito material bom, certo? E principalmente, pela graça de Deus, nós ainda temos pregadores. Estava vendo ontem uma postagem nos grupos, aí, na rede social, em grupos, que um pastor liberal, de uma igreja aí, liberal, um membro chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou cansado, acho que os evangélicos são muito intolerantes aqui na minha igreja. E olha o que ela disse para o pastor: eu fui num terreiro de Umbanda e me senti bem, fui bem recebido. E o que é que eu faço agora? Aí o pastor disse: vá com Deus, meu irmão. Acredita nisso? Parece brincadeira, né? Por quê? Porque esse pastor ele já abandonou o evangelho há muito tempo. Não é crente mais. Não crê no evangelho. Para poder dizer isso, né? Pode ir para o terreiro de macumba, vá em paz. Né? Mas, irmãos, não é brincadeira não, existe isso, está acontecendo. E nós, qual é a nossa postura, qual é a nossa decisão? O que é que nós queremos como igreja? O que é que onde é que nós vamos orbitar como igreja? Em torno de quê? O que é que vai sustentar a igreja? Na crise, nos tempos que estão vindo aí, de revolução, quarta revolução industrial que o pessoal diz aí, tecnológica, e guerras, rumores de coisas que a Bíblia mesmo diz, né, independente da leitura do tempo. E nós, qual é o nosso lugar? O que é que nós vamos fazer como igreja diante disso? Né? Vamos ficar brincando, né, de congregar, do pastor, tem um pastor, e a gente vem, senta aqui no banco e... Não, irmãos, nós precisamos então ter um compromisso sério com essa tarefa da pregação. Essa tarefa é sublime, se ela for feita, claro, o ideal cumprindo essas esferas, né? Na igreja, proclamação pública, no dia a dia, se isso for cumprido, irmãos, eu creio que a igreja, ela fez boa parte da tarefa, ela vai estar cumprida. O centro da tarefa da igreja é cumprir a pregação, né? Cumprir o ID. Então, e esse ID nesse sentido, né? Nesse sentido aí. Ok, se ninguém quis se manifestar, eu creio que ficou compreensível, né? Vamos orar então e encerrar esse momento de estudo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá vir à tua casa, poder aprender sobre essa festa das trombetas ali da antiga aliança, entender que na nova aliança a trombeta foi tocada diante do Rei Jesus. O Senhor levantou aquele arauto, João Batista, para anunciar o Rei, e o Rei veio e cumpriu a sua missão, sua tarefa redentora, nos salvou, venceu a morte e o pecado em nosso lugar.
E agora nós temos essa boa nova, fomos alcançados por essa boa nova, e nós temos essa boa nova a proclamar, ó Pai. Capacita a igreja, ó Pai, nos dá do Teu Espírito ousadia, nos dá a entender a tarefa e cumprir essa tarefa. Perdoa os nossos pecados, porque não cumprimos perfeitamente, e abençoa cada irmão aqui, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Cada um venha meditar no que o Senhor fez na vida de cada um e que possamos testemunhar do Evangelho. Assim oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz. Às 18 horas retornamos para o culto público. Deus nos abençoe.